Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. Nós estamos na parte 4, os 5 papéis da memória humana. Nós vamos entrar no terceiro papel, então. A memória não pode ser deletada. Nos computadores, a tarefa mais simples é deletar ou apagar as informações. No homem, isso é impossível, a não ser quando há lesões cerebrais. Você pode tentar todas as suas forças apagar seus traumas, pode tentar com toda a sua habilidade destruir as pessoas que o decepcionaram, bem como os momentos mais difíceis de sua vida. Mas não terá êxito. A única possibilidade de resolver nossos conflitos, como vimos, é reeditar os arquivos da memória, através do registro de novas experiências sobre as experiências negativas, nos arquivos onde elas estão armazenadas. Por exemplo, a segurança, a tranquilidade e o prazer devem ser arquivados nas áreas da memória que contenham experiências de insegurança, ansiedade, humor triste. Para reeditar o filme do inconsciente, existem muitas técnicas, sejam técnicas cognitivas, que atuam nos sintomas, sejam técnicas analíticas, que atuam nas causas. O ideal é unir as duas. Uma excelente maneira de uni-las é gerenciar os pensamentos e as emoções. Deste modo, deixaremos de ser marionetes dos nossos conflitos e passaremos a ser diretores do teatro de nossa mente. Algumas implicações desse papel da memória. Tudo o que pensamos ou sentimos será registrado e fará parte do tecido da nossa história, quer queiramos ou não. Diariamente, podemos plantar flores ou acumular lixo no solo da nossa memória. Como não é possível deletar o passado, a grande possibilidade de incorporar nossas características de personalidade e superar traumas e transtornos emocionais é reeditar o filme do inconsciente. Reeditar o filme do inconsciente ou escrever a memória é construir novas experiências que serão arquivadas no lugar das antigas. A educação que varreu os séculos não compreendeu que, se reeditarmos o filme do inconsciente de maneira inteligente, seremos autores da nossa história. Caso contrário, seremos vítimas das nossas mazelas. Então, no caso, a memória que não pode ser deletada, nós não podemos deixar ela de lado, ela vai aparecer. Né? Lá no livro Ansiedade, o Mal do Século, do próprio Augusto Cury, ele fala sobre isso. Tem algumas coisas que desencadeiam lembranças. Uma música, um objeto, até uma pessoa, uma situação. Vai dar aquele clique assim do tipo, tô lembrando de algo que não foi legal. E aí você pode acabar com o teu momento naquele instante porque você associou o teu pensamento, a tua emoção, aquilo que você tá vendo, tá sentindo, com algo desagradável do passado. Você não consegue fazer como você faz no teu computador, no teu celular. Apagar as coisas ruins da tua memória. Não dá para tirar isso. Mas se naquele momento, eu pegando um objeto como esse aqui, um cheirinho gostoso, tal, que me lembra a minha família, que me traz um cheirinho de mãe, um cheirinho de encontro de família. Isso aqui me remete a uma lembrança boa. Mas se não fosse, se eu chego na casa de uma pessoa e tem esse cheirinho aqui, eu falo, nossa, quando eu era criança eu cheirei isso daqui e foi no momento que eu caí, que eu me machuquei. Então, cheirar esse perfuminho aqui me lembra um tombo. O que eu tenho que fazer com aquele cheirinho na hora? Como é que eu posso reeditar isso dentro de mim? Porque tem coisas que vão me trazer lembranças boas e outras ruins. As boas a gente conserva, dá alegria. Para que a gente vai jogar fora algo que faz bem? Mas aquilo que nos traz, que remete ao passado ou algo até próximo, vivenciado não legal, nós temos que pegar aquilo e reverter. Então, se eu estou num lugar onde tem um perfuminho desse, eu não posso tirar o perfuminho da pessoa e jogar fora para ele parar de cheirar, eu tenho que procurar uma flor, eu tenho que procurar sentir o meu perfume, eu tenho que procurar abraçar alguém que está com outro perfume, eu tenho que tirar aquele cheirinho do meu nariz. Então, eu tenho que sair daquela situação. É um exemplo tosco, né? Mas assim como uma comida, como uma visão, um filme, tudo e qualquer coisa que me traga sentimento ruim, que me lembre algo ruim, eu tenho que descartar. Eu tenho que tirar da minha vista. De alguma forma eu tenho que reeditar isso, focar para outra coisa. Quando eu converso com alguém, que a pessoa fala para mim, fui traída, o fulano ou a fulana mentiu para mim, eu tenho uma dureza no meu coração quanto a isso.
Eu tento trabalhar isso diariamente, constantemente. Eu não suporto mentira. Pode ser uma mentirinha ou uma mentira gigante. Para mim, tudo é traição. E isso me faz muito mal. Me remete a um passado, coisas que eu vi na própria família, que eu cresci vendo na família e que me causa dor. Então, todas as pessoas que atravessaram meu caminho, que mentiram para mim, é como se estivesse abrindo de novo aquele portal da dor. E aí sim, eu não sabia fazer isso, de desfocar a dor e trazer algo, né? Ensinar a pessoa, trazer a pessoa aquela empatia, falar para ela, olha o que você está fazendo comigo. Você gostaria que eu fizesse com você? Não. Eu agia com ignorância, até mesmo com violência oral, né? Às vezes até vias de fato. Quem sou eu para não falar que não fiz isso? Fiz. Cheguei a fazer muita besteira, gente. Mas a gente aprende ao longo do tempo que nada dessas besteiras valeram a pena. Se arrependimento matasse, eu estava dura e esticada aqui agora. Porque ao invés de tirar o sofrimento, eu só agravei o meu sofrimento. Porque eu não soube reeditar essa sensação de traição comigo. A traição às vezes era com os outros. Quem está cometendo o erro é o outro, não sou eu. Mas doía muito. E a dor às vezes faz a gente virar uma fera. Vocês veem que os bichos, eles agem por instinto. Por medo de doer neles algo, eles avançam. Agir por instinto é algo que para nós não cabe mais. Nós temos inteligência. Então nós não podemos agir por instinto. Uma amiga minha policial, chegou a dar um tiro no marido dentro do quartel porque descobriu uma traição. Olha que ponto o ser humano chega. E nos jornais a gente vê isso constantemente. Pessoas que matam porque não querem sentir dor. Às vezes não é pela maldade, é porque não querem sentir dor. A dor que o outro causou abriu aquela parte da mente que é algo trauma lá do passado e que não foi bem resolvido. A que ponto pode chegar o ser humano se ele não resolver isso dentro dele? Então nós estamos caminhando através dos estudos, através de um leque de oportunidades que hoje o mundo dá, via internet, televisão, livros, religiões, para que as pessoas amenizem as suas dores, saibam lidar com essas dores, para que elas não se tornem mais agravantes em suas vidas e nem na vida do próximo que convive com ela. Todos nós carregamos algum trauma, todos nós carregamos alguma dor, mas a gente não pode descontar nossa dor no outro, querendo que ele sofra o que ele, consciente ou inconsciente, causou na gente. Tem gente que trai olhando no olho do outro, assumindo uma mentira como se ela fosse verdade. E nele não dói absolutamente nada. Para ele está fazendo o que é correto. Ah, eu vou omitir, porque hoje não se fala mais em mentira, né? Eu vou omitir porque eu não quero causar uma dor na vida do outro. A omissão não deixa de ser uma mentira. E dói do mesmo jeito, quando descoberta. Isso é um exemplo. Mas existem vários outros, né, que vocês podem ir pensando aí no decorrer da conversa. Quando nós causamos a dor em alguém, mesmo que seja no revide, mesmo que seja no inconsciente, é porque nós temos essa dor. A gente só dá aquilo que tem. Então, para não causar no outro, nós temos que saber lidar com isso. Abafar, colocar de lado, porque esquecer a gente não vai. Quando eu vejo uma pessoa muito vaidosa, por exemplo, é algo pessoal que eu vou compartilhar agora, desagradável talvez, mas é o que eu passei. Quando eu vejo uma pessoa extremamente vaidosa, aquela pessoa que vive dentro de cabeleireira, manicure, faz processos de plástica, sabe? Uma pessoa extremamente vaidosa, que ela não consegue se olhar no espelho sem falar, ai, como você tá linda. Que quer chamar a atenção de homens. Mulheres hoje, para mim, que eu vejo nesse estado, às vezes casada, às vezes solteira, mas que querem andar na rua chamando a atenção de homem, eu associo o quê? A minha mãe. Minha mãe era assim.
E como eu sofri vendo minha mãe desse jeito, porque eu vi o processo todinho. Aquela mãe dentro de casa que fazia crochê, que fazia bolo, que esperava o marido com uma comida pronta, não trabalhava fora, cuidava da filha, que era eu, não tinha meu irmão na época, levava para a escola, trazia da escola, fazia tranças no meu cabelo, tirava piolho, né, daquele jeito estúpido, quando pegava piolho, porque meu cabelo era longo, mas que estava ali atenta à casa, ao marido, à filha. E de repente minha mãe virou casaca. De repente minha mãe começou a ir para cabeleireiro, do cabeleireiro passou a ir para manicure, manicure começou a fazer depilação, da depilação ela começou a usar calças mais coladas, começou a desfilar na vila, coisa que ela não desfilava, era uma mulher mais caseira, começou a ficar, eu vou na padaria, vou aqui, vou ali, vou na casa da fulana. Naquela época existiam os forrós de vila, eu não suporto ouvir forró, eu não suporto. Nada contra cantores, nem estilos, mas eu não suporto. É um puta trauma que eu tenho. Porque existiam os forrós de vila. Meu pai saía para trabalhar, minha mãe ia para esses forrós de vila. A vizinha vai fazer um churrasco lá, vamos pro forró. A outra vizinha vai fazer lá um aniversário, vamos pro forró. E a minha mãe me arrastava para essas coisas. E eu tinha que ficar vendo minha mãe dançar com pessoas. Mesmo que não acontecesse nada. Mas vendo a mãe da gente colada em outro homem que não fosse nosso pai, aquilo me doía demais. E assim eu fui crescendo, gente. Vendo essa situação acrescentar cada dia mais, até chegar às vias de fato que minha mãe traiu meu pai. Aí doeu muito. Fui tratada por psicólogo? Não. Eu mesma fui me tratando. Porque eu falava assim, toda e qualquer pessoa que eu tiver na minha vida que mentir para mim eu não quero. Porque o processo começa numa mentira. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Toda vez que aparece uma mentira, aciona aquele sinalzinho, o pisca-alerta, né? Do tipo, perigo, perigo, sai dessa. Porque isso vai te machucar. E geralmente eu estava certa. Quando eu insisti em ficar com pessoas que mostravam esse caráter duvidoso, essa índole pendendo mais para mentira do que para a verdade, toda vez que eu insisti em ficar com alguém nesse estado, eu me dei mal. Quando nós temos esse pisca-alerta, que é esse insight que o Augusto Cury fala, que aciona um trauma nosso, na verdade ele ajuda a gente também a prevenir algumas dores. Então eu uso esse pisca-alerta, né, esse momento que a pessoa mostra algo que já doeu no passado para mim, como uma forma de me defender, mas não de atacar mais. Hoje eu não reverto mais essa situação para o ataque. Eu reverto para o afastamento, que é o que eu falei. Se o cheirinho tá me fazendo mal, eu saio de perto daquele cheiro. Eu vou procurar um cheiro mais perfumado, que me faça bem, que me traga paz. Tô fazendo o que é certo ou não? Não sei, mas pelo texto parece que eu tô caminhando correto. Nós temos que reverter o que é ruim em coisa boa. Hoje, quando eu olho para trás, as pessoas que passaram por mim, que falharam nesse sentido, eu vejo que elas não saíram do lugar. Elas continuam ainda na mesmice da mentira, da omissão, da traição. Então não era para eu continuar ali. É uma forma da água ferver e o sapo pular da panela, né? Ali não é o teu lugar. Então você tem que procurar um lugar melhor. Toda vez que algo te machuca e que é referente a algo que já te machucou, na verdade é para você prevenir, para você sair de perto, para você mudar. E a mudança às vezes é dolorida, às vezes é natural. Não tá dando muito certo. Vai com Deus. E às vezes não, eu não queria, tal, mas acabou. Às vezes as nossas mudanças, elas são como um parto. Dói pra gente sair da barriga da mãe, não dói? Dói pra gente terminar os 9 meses. São 9 meses numa barriga, num ventre. E quando é para sair, é dolorido. Então sair da dor dói também. Nunca é um processo tão fácil. Parece que é só reverter a caixinha da memória para algo bom e tá tudo certo. Deveria ser assim, se a gente tivesse uma maturidade, né? Mas nós somos tão imaturos ainda.
A gente ainda exige tanto de nós, a gente exige tanto do outro, que aí fica aquela vai, não vai, vai, não vai, vamos terminar, não vamos terminar, vou fazer, não vou fazer. A insegurança nos trai, porque se nós fôssemos mais determinados, as coisas seriam menos doloridas. Já repararam nisso? Mas a gente é inseguro, e pela insegurança, a gente às vezes fica numa situação que não está causando nada de bom pra gente. A gente fica naquela expectativa de que algo mude por si só. E às vezes não vai mudar. Então o que nós temos que fazer? Como sapinho na água quente, pular. Tá incomodando? Tá doendo? Vamos mudar. A mudança vai exigir dor também, mas é por pouco tempo. O duro é ficar ali, com aquela dor que não cura nunca, que traz para você prejuízo moral, espiritual, físico. Tem pessoas que adoecem por conta de um trauma do passado, porque não conseguem tirar essa dor de dentro de si. Então, eu busco pessoas verdadeiras. Todo mundo vai ter falha, vai ter um momento que alguém vai errar, vai cometer a falha da mentira, da omissão, do esconder. Isso é fato. Ninguém é perfeito para que não faça isso. Mas eu procuro escolher pessoas que me causam sensações boas, que me tragam alegria, que eu possa confiar, que eu possa falar, que eu possa desabafar, que eu possa seguir o meu caminho em paz. Na sala de aula, o aluno ele vai procurar alguém que lhe dê acolhimento, que às vezes falta na sua casa. Às vezes um aluno briga com outro em sala de aula ou fica aquela coisa, né? Na hora da saída eu te pego. Pode ter certeza que aquele aluno tem um problema sério. O causador de confusão, ele vive em confusão. É um trauma que ele tem na casa dele que ele não consegue resolver. E quando você chama os pais para falar assim, olha, essa criança só causa problema na sala de aula. Ele quer bater em todo mundo. Aí você vê o pai vir bêbado, ou você vê a mãe vir na sala de aula com aquela ignorância toda. Meu filho? Por que tem que ser o meu filho, não o filho do outro que está dando problema? Quando você vê a ignorância do pai, você vê a ignorância do filho. Já chamei mãe na escola para falar, sua menina vem com roupa curta na escola, tá errado. A mulher estava quase pelada na minha frente. Então as crianças acabam espelhando o que elas vivem, o que elas vivenciam na casa delas. Sejam de coisas boas ou coisas ruins. E isso vai somando na construção da personalidade, do caráter daquela criança. Transformando isso em índole, para onde ela caminha. Os mesmos erros, os mesmos fracassos dos pais acabam vindo para o mundo infantil daquela criança. E ela vai construindo esse mundo da ignorância dos pais, são os tijolinhos que vão construindo a vida daquela criança. A criança é fruto da família, do conjunto do que ela vê na escola, do conjunto que ela vê na sociedade. Ela vai se construindo, são tijolinhos. Tem aluno meu que sempre fala, professora, o único lugar que eu me sinto bem é aqui com a senhora, na sala de aula. É aqui que eu vejo um mundo melhor. Porque na minha casa, o meu pai está preso, a minha mãe usa droga lá no centro de Itaquá, na praça, os meus irmãos estão cada um numa casa diferente, minha mãe continua engravidando. Aonde nós estamos cada um em uma casa, são casas desestruturadas, onde os nossos tios e primos também vivem em droga, vivem em bebida. Quando eu venho para a escola é o único momento que eu tenho paz. Quando uma criança fala isso para um professor, já entenderam o tamanho da nossa responsabilidade enquanto professor? É o único lugar que a criança consegue ter paz. É o único lugar onde a criança se sente bem, amada, querida, acolhida. Aí vem o professor e fala para mim assim, não tem nada a ver com a vida pessoal deles, tem tudo a ver. Porque às vezes você, como professor, é o único que pode acolher e salvar aquela vida. Através de exemplo, de carinho, de amor. De pegar no pé, por que não? Tem professor que acha que é tudo inho, né? Ai, que bonitinho, que fofinho, que amorzinho. Comigo não era assim o tempo todo, não. Eu pegava no pé também. E como pegava? Dura. Mas essa dureza sempre foi para quê?
Você não tem que ser igual ao seu pai. Você respeita seu pai, mas você não precisa ser igual a ele. Eu jogava isso na cara dos meus alunos. Falava, você tem uma nova oportunidade, Deus está te dando uma nova oportunidade. É aqui, sala de aula, então aproveita, estuda. Você tem que crescer, você tem que sair daqui um médico, um engenheiro, um professor, um astrônomo, mas daqui você vai ser alguma coisa profissionalmente para se manter e não ter que viver aquela vida medíocre que seus pais vivem. Respeita eles, são seus pais, é a escolha deles, da vida que eles têm. Mas você pode ter outra. Então eu sempre colocava isso para os meus alunos, independente do mal que vocês vivem, dá para converter isso e ser outra coisa. Tanto é que eu tenho alunos que realmente a realidade deles são completamente diferente da realidade que os pais viveram. Porque escolheram outros caminhos, mudaram essas memórias ruins para coisas boas. Hoje eu vejo aluno meu viajando, né, feliz com esposa ou com o esposo, em lugares bonitos, comendo um lanche diferente, passando noites em hotel, pousada, em conferências, em academia. E aí eu olho para trás e falo, nossa, essa criaturinha com 7, 6 anos de idade, com o nariz escorrendo na sala de aula, porque o pai mandava todo sujo para a escola. E hoje vivendo essa outra vida. É uma questão de escolha. Então, dentro de nós existe essa possibilidade de não esquecer, mas deixar de ladinho aquele lixo. E não acumular mais lixo na nossa memória. Tudo vai depender das nossas escolhas. Eu creio muito nisso, porque na prática eu vi isso acontecer. Tanto na minha vida pessoal, como na vida dos meus alunos. Mas quando o cara não quer, quando o cara se faz de vítima da situação, porque o meu pai ou o meu padrasto abusou de mim. Eu conheci gente assim. Não foi nem o pai nem o padrasto, na verdade foi um primo. Um primo meu, a gente brincando de pega-pega na rua, me levou para uma obra, uma construção abandonada e abusou de mim. Mandou eu fazer coisas com ele e fez coisas no meu corpo. Então, hoje, toda vez que eu vou ter relação sexual com alguém, eu lembro desse episódio com meu primo. Eu não consigo ser uma pessoa boa para me relacionar sexualmente. É um trauma e tanto. Mas você não conseguiu ainda superar isso, por quê? Seu primo está aí com você hoje? Com quem você vai se relacionar sexualmente é o seu primo hoje? Tem mulher que fala, eu quero abortar, porque o bebê vai me lembrar o estuprador. O bebê é o estuprador? Ah, mas tem parte dele ali. Às vezes a pessoa vai ficar sozinha a vida inteira, sendo que aquele bebê poderia ter sido o verdadeiro companheiro, o verdadeiro amor da vida dela estava ali. Mas ela olha só o lado negativo. E se for a cara do estuprador? Eu tenho meu filho que é a cara do meu marido. Mas ele não é o meu marido, é o meu filho. A minha mente é que vai trabalhar isso. Todo mundo fala, nossa, como o Rafael é parecido com o Edson. Eu falo, realmente, é cuspido. É a cara de um focinho do outro. Mas o Edson era uma pessoa, tinha uma personalidade. O Rafael tem outra personalidade. Ele age completamente diferente da forma que o pai agia. Então não é a mesma pessoa. E isso nossa mente consegue entender. Basta a gente querer. Agora, se eu ficar olhando para o meu filho e falando, ai meu Deus, é a cara do meu marido, nossa, ele faz tudo igual ao meu marido. Se eu começar a jogar nele toda a expectativa de que o meu marido está ali, é igual, é igual, é igual, eu não vejo meu filho, eu vejo meu marido. Então, nós temos esse péssimo hábito de nos tornar vítima, de cair no vitimismo. O vitimismo impede a gente de mudar a chavinha das coisas ruins para as coisas boas. É uma questão de escolha também. Eu podia ficar aqui e falar, eu vi a situação da minha mãe, do meu pai lá, nossa, vai acontecer comigo também, eu não vou me relacionar com mais ninguém, porque todo mundo é errado, todo mundo vai me trair, todo mundo trai todo mundo. Eu podia generalizar aquele fato e não me relacionar com ninguém, nem com homem e nem com amizades, porque eu ia ter que ficar isolada. Eu não poderia confiar em mais ninguém no mundo.
Porque os dois que mais deveriam me mostrar confiança, união, não me mostraram esse caminho. Não pude seguir meus pais. Aí quem me mostrava que eu podia ter um caminho mais sólido, mais verdadeiro? Meus professores. A postura dos meus professores me trouxeram até aqui. Porque na época não tinha conversa com o professor. Para a gente chegar perto de um professor e conversar, tinha que marcar na agenda, né? O professor estava aqui, o aluno estava aqui. Então eu não tinha conversa, mas eu olhava meus professores, a postura deles. E isso me direcionou. Mas foi uma questão de escolha. Para a gente poder mudar o nosso pensamento, tirar as coisas ruins e colocar coisas boas, nós temos que ter a tal da vontade. É uma questão de escolha, não tem jeito, não vem de fora para dentro. É uma coisa que a pessoa tem que buscar, ela por si só. Ela tem que superar a dor, o trauma, o sofrimento. E isso pode ser tratado com psicólogo, psiquiatra, neuro, pode. Mas ela pode ir aonde for. Se ela realmente não tiver vontade de mudar isso dentro dela, só vai gastar dinheiro à toa com um especialista, porque ninguém vai fazer o verdadeiro milagre a não ser ela mesma. É possível trocar sentimentos, trocar visões, trocar conhecimento. É possível. Nós estamos numa escala evolutiva para isso. Para a gente ir mudando, transformando, melhorando. Mas depende da pessoa. Depende muito dela. O que tem em volta pode ajudar. O ambiente, as pessoas, os exemplos podem ajudar. Mas vai depender dela. Eu tive alunos na sala de aula com problemas semelhantes, traumas semelhantes, famílias semelhantes. Um estudou, se formou, criou nova família. O outro partiu para a droga. Eu vou explicar isso como? Se a educação que eu dei foi a mesma, se as situações que eles viviam era a mesma. Questão de escolha. Então, nós podemos mudar aquilo que está aqui incomodando, mas é através da nossa força de vontade. Tá certo?